Olá, uma boa tarde, seja bem-vindo ao canal Jesus Cristo Esperança Nossa. Meu nome é Augusto e para você que tem acompanhado aqui o nosso canal com as mensagens da Palavra de Deus, você já sabe que nós estamos investindo, trabalhando na publicação de sermões expositivos nos textos da Bíblia. E dessa vez nós estamos trabalhando com o livro do profeta Ageu. E você já deve ter assistido o primeiro, segundo, terceiro sermões dessa série. E hoje nós vamos gravar aqui o quarto e último sermão expositivo do livro do profeta Ageu. Mas antes de nós entrarmos no nosso texto propriamente dito, eu gostaria de ressaltar aqui um ponto muito importante, fundamental, do terceiro sermão, o sermão anterior, né? Que o ponto é o seguinte: o povo de Judá estava ali no contexto da reconstrução do Templo de Jerusalém após a invasão babilônica, ali por volta do ano 586 a.C., e o povo havia sido levado para o cativeiro babilônico, né? E depois, agora de 70 anos, de acordo com a palavra de Deus através do profeta Jeremias, o povo estava de volta a Jerusalém para reconstruir o templo do Senhor, o templo através do qual ele convivia, ele vivia, ele se estabelecia entre o povo de Judá. E nesse contexto, o povo negligenciou durante 16 anos a reconstrução desse templo. E nesse contexto, Deus os chama ao arrependimento através da palavra do profeta Ageu. E da mesma forma, Deus nos chama todos os dias a examinarmos as nossas vidas e, se encontrarmos algo que não agrada o Senhor, devemos nos arrepender, mudar os nossos caminhos e viver em integridade diante de Deus. Esta foi a palavra do povo de Deus, perdão, a palavra de Deus para o povo de Judá, e esta é a palavra de Deus para nós nos dias de hoje. E exatamente no mesmo dia em que Deus havia entregue essa terceira profecia ao povo de Judá, através do ministério do profeta Ageu, naquele mesmo dia, Deus vem com uma palavra sobre o governador de Judá, Zorobabel, que se encontra no livro do profeta Ageu, no capítulo 2, a partir do versículo 20 até o versículo 23. É o último trecho aqui do livro do profeta Ageu, em que se encontra essa profecia, e é o texto básico do nosso sermão de hoje. Então eu peço que você abra sua Bíblia e depois da leitura mantenha sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição do sermão. E o texto diz o seguinte: Ageu, capítulo 2, verso 20. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no 24º dia do nono mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um, pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Há alguns pontos nessa quarta mensagem profética de Ageu que nós precisamos trabalhar primeiro. Veja bem quem era o personagem aqui chamado de Zorobabel. Ele era governador de Judá na época,
da reconstrução do Templo de Jerusalém, e ele vinha da descendência real do rei Davi. Ele era bisneto do rei Josias. Ele era governador, então, de Judá, né, nessa época aqui, e ele aparece na genealogia de Jesus, nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Então, naqueles textos dos evangelhos, onde nós encontramos a genealogia de Jesus, né, os seus antecedentes, né, para que a gente possa compreender o contexto conforme o trabalho dos evangelistas Mateus e Lucas, o nome do governador Zorobabel aparece entre aqueles que faziam parte da árvore genealógica de Jesus. Outro aspecto que é muito importante nesse texto aqui, que nós precisamos ressaltar, é esse elemento chamado anel de selar ou anel selo. O que que era um anel de selar? Era um utensílio que era usado pelos reis para autenticar os seus decretos, né? Então, assim como hoje você pega um documento que você leva ao cartório e manda tirar uma xerox autenticada. Naquela época não havia esses recursos todos, né? Mas para que um decreto do rei tivesse validade, fosse obedecido, fosse cumprido, o rei tinha um anel, chamado anel de selar, o anel selo, para gravar no texto do decreto, como se fosse a assinatura real. Onde é que nós vemos a utilização desse utensílio na Bíblia? Nós temos duas passagens que são bons exemplos e é interessante que elas estão no contexto do Império Persa, que é o império que era a grande potência na época da reconstrução do Templo de Jerusalém, conforme acompanhamos aqui na, na narração do livro do profeta Ageu. O primeiro exemplo que eu vou citar aqui da utilização desse anel de selar está em Ester, capítulo 8, versículo 8. E o nosso texto diz o seguinte: Escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem-no com o anel selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com seu anel pode ser revogado. Então, olhem a importância que tinha esse utensílio, essa seriedade que ele tinha. E a outra passagem que serve de exemplo, de ilustração sobre esse anel, está em Daniel, no capítulo 6, versículo 17. O texto bíblico nos diz o seguinte: Taparam a cova com uma pedra, era a cova dos leões, onde Daniel foi atirado. E o rei a selou com seu próprio anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Então, notem que essa questão do anel selo tinha, naquele contexto, uma importância fundamental para validar os decretos reais. Agora, um outro aspecto que tem nesse texto aqui que chama a nossa atenção é a expressão de abalar céus e terra. Foi aquilo que Deus falou através de Ageu para Zorobabel, a partir do versículo 21. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Né? Por que essa expressão é tão importante nesse contexto aqui? Na Bíblia, o, a utilização dessa expressão de abalar céus e terra era um pronunciamento de um juízo de Deus. Onde é que nós vemos isso? Podemos ver algo semelhante no Salmo 18, os versículos 6 e 7, cujo texto diz o seguinte: Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu
e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram, porque ele se irou. Então, notem aí que essa questão de tremer céus e terra, abalar céus e terra, é uma expressão comum para ser usada como um sinal de um juízo de Deus. Através agora do profeta Ageu, Deus está trazendo uma palavra de juízo sobre os reinos da terra naquela época. Deus promoveria uma mudança tão tremenda sobre os impérios e os reinos daquele tempo do profeta e do povo de Judá que havia regressado do cativeiro babilônico. E essa mudança seria tão grande que todo o cenário político internacional seria transformado. E nem os céus, nem a terra resistiriam a tamanhas mudanças que Deus haveria de promover. E nós vemos aqui o contexto do Império Persa, que passado mais algum tempo foi substituído, veio o Império Macedônio, veio a cultura grega, depois ela foi substituída pela dominação do Império Romano. Então, tudo aquilo que o povo conhecia aqui no final do século VI antes de Cristo estava por passar por grandes transformações conforme o tempo que Deus havia determinado sobre a história da humanidade, cumprindo os seus propósitos. E agora, um último elemento que nós temos que destacar é justamente o personagem de Zorobabel agora não apenas como governador de Judá, mas como um servo do Senhor escolhido. Vejam que, mesmo em meio a essas grandes mudanças que Deus queria promover na face da terra, Zorobabel é comparado a um anel selo do rei, cujos decretos não podem ser alterados. Gravem bem essa questão, porque isso é fundamental para nós entendermos o texto. Todas as mudanças que viriam sobre o cenário mundial seriam de acordo com os decretos de Deus. E, da mesma forma, Zorobabel permaneceria como aquele a quem Deus havia escolhido. Por quê? Lembrem-se que eu falei agora, há pouco, no sermão, que Zorobabel fazia parte da árvore genealógica de Jesus, conforme relatado lá nos evangelhos de Mateus e de Lucas. E através de Zorobabel e dos descendentes que ele teria até chegar na época de Jesus, Deus cumpriria o propósito da sua aliança com Israel e as promessas que ele havia feito desde o início do tempo. Trazer a este mundo aquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que restauraria a criação de Deus, que é Jesus Cristo. E esse decreto de Deus seria realizado sem nenhuma sombra de dúvida. E Deus estabeleceria então um reino que, ao contrário dos reinos que havia até então, este reino de Deus inabalável seria estabelecido e confirmado sobre toda a sua criação. Por isso a importância aqui, nesse contexto, do personagem Zorobabel. Alguém que foi chamado por Deus e que participaria de toda aquela árvore genealógica até chegar em Jesus Cristo. Deus, neste momento, está fazendo uma referência ao seu propósito de cumprir a sua promessa, dada ainda no Jardim do Éden, quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, caíram e se rebelaram em desobediência contra Deus, em que Deus fala e promete a vinda de um redentor que esmagaria a cabeça da serpente, que destruiria as obras de Satanás.
E esse Redentor é o Filho eterno de Deus, Jesus Cristo. Portanto, aqui nesse contexto, Deus está apontando já para o nascimento do Senhor Jesus, para o cumprimento das suas promessas e para o estabelecimento de um reino que jamais seria abalado. O reino de Deus governado por Jesus Cristo. É este o contexto dessa quarta profecia do livro do profeta Ageu, nesse trecho que nós lemos. A importância, então, da reconstrução do templo em Jerusalém, ela está nesse contexto da obra da salvação. Deus trouxe o seu povo, o remanescente do povo de Judá, de volta do cativeiro da Babilônia. E é através desse povo, na figura de Zorobabel, que Deus vai trazer o Redentor ao mundo, seu Filho Jesus Cristo. Os propósitos de Deus na história estavam prontos para se cumprir. E aí a importância da reconstrução do templo, porque o templo seria um sinal da presença de Deus, cumprindo o nome de Emanuel, atribuído a Jesus Cristo. Emanuel, cujo significado é Deus conosco. O Templo de Jerusalém, reconstruído, abençoado por Deus, era um sinal da presença viva, eficaz, ativa, poderosa, soberana de Deus entre o seu povo. E era um sinal de que Deus estava para cumprir as suas promessas, enviando o Redentor, Jesus Cristo, ao mundo, aquele que seria conhecido como Emanuel, Deus conosco. Portanto, a Igreja de Deus, os salvos em Cristo, são herdeiros de um reino estabelecido por Deus, mas não com base nos valores da ordem desse mundo, caído e corrompido pela rebelião pecaminosa do homem contra Deus, desde o tempo dos nossos primeiros pais. Mas o reino que está prometido por Deus é um reino restaurado à mais completa e perfeita obediência à vontade de Deus. Aqueles que verdadeiramente pertencem à Igreja de Cristo, não a uma denominação religiosa, não a uma organização religiosa, por melhor que seja, mas aqueles que efetivamente foram comprados e resgatados pelo sacrifício de Jesus Cristo, através da fé no seu nome, esses que são a Igreja de Deus não podem e não devem se abalar pela decadência da ordem que nos cerca em todo o mundo, mas nós devemos manter a nossa esperança em temor a Deus, que Ele sempre cumpre inabalavelmente os seus propósitos. Essa é a nossa esperança. Este é o alerta muito sério, inclusive, que é feito pelo autor da carta aos Hebreus. Nós podemos notar isso em Hebreus, capítulo 12, os versículos de 22 a 29, cujo texto da palavra de Deus nos diz o seguinte: Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares e milhares de anjos, em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. O autor aos Hebreus está escrevendo a
uma parte da Igreja de Cristo, pessoas que creram no Senhor Jesus, foram alcançadas pelo Espírito Santo e se converteram a Deus, recebendo o perdão dos seus pecados. E ele está falando: vocês chegaram a isto, ao cumprimento dos propósitos de Deus. E ele prossegue dizendo: cuidado, cuidado, uma vez que vocês chegaram a isto, cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez, abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. É este reino de Deus ao qual os destinatários da carta aos Hebreus chegaram, é a ele que o autor está se referindo, um reino que não será abalado. E aí o texto conclui: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável a Ele, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Isto é a declaração da palavra de Deus. Somos chamados a andar no caminho do Senhor, em gratidão por aquilo que Ele realizou por nós e em temor ao seu nome, não para vivermos da forma como acharmos melhor e dizermos: ah, Deus aceita tudo, afinal de contas, Deus é amor. Deus é amor, mas Deus também é justiça e Deus também se ira contra a rebelião. Nós vimos isso ao longo destes sermões expositivos no profeta Ageu. E, portanto, que o Senhor Jesus, pela graça maravilhosa de Deus, venha em nosso socorro, nos leve a uma vida de obediência, que o Senhor, através do seu Espírito Santo, transforme o meu coração, transforme o seu coração, transforme o coração daqueles que usam, que são chamados pelo seu nome, para vivermos uma vida de acordo com o reino inabalável de Deus, que um dia será estabelecido de forma definitiva e toda a criação de Deus será restaurada à plena comunhão perfeita com o seu Criador. Que o Senhor seja misericordioso conosco e nos abençoe desta forma. Amém.